Oi, e aí, olá, gente, tudo bom? Mais um dia, mais um vídeo, onde eu tô sempre contando aqui casos pra vocês. Se você não me conhece, aliás, né, meu nome é Caio, eu tô sempre falando de casos misteriosos, enfim, todo esse tipo de coisa. Se você der uma pesquisada básica no meu canal, você vai entender. E antes da gente ir direto pro assunto, que eu sei que vocês estão querendo, né, porque eu sempre enrolo muito pra falar, é que eu tava vendo as métricas do YouTube e a maioria da galera que me assiste aqui frequentemente não é inscrito no canal. Então, gente, por favor, me ajuda aí, né? Se inscreve aí no canal, não te custa nada e me ajuda demais, tá bom? E é isso, aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. Jason Anthony Djokovic nasceu em 24 de julho de 1981 em Grand Island, Nebraska, Estados Unidos. Na época dos fatos, no ano de 2001, o Jason tinha 19 anos, 1,85 de altura e trabalhava como garçom em um restaurante chamado Fazoli's, que ficava em Omaha, Nebraska, o que dava aí uns 6 quilômetros de distância da sua casa. O Jason tinha sido um excelente aluno, principalmente no ensino médio, onde foi que ele mais se destacou. Ele tinha notas que eram, assim, acima da média, então ele era um garoto muito esperto. Mas ele tinha pequenas dificuldades, problemas com a fala mesmo na hora de falar. Ele também tinha dificuldades no aprendizado, o que fazia com que as pessoas pegassem um pouco no pé dele, zoavam ele na hora que ele ia, por exemplo, apresentar algum trabalho lá na frente. Então, para ele, o ensino médio foi um pouco difícil. Após se formar no ensino médio, Jason se matriculou no Iona-Waiting Community College, onde ingressou no programa de radialista e fez um estágio como DJ de rádio. E o Jason super se destacou nessa função. O sonho dele era trabalhar como radialista esportivo. Ele gostava muito e entendia muito sobre esporte, então ele sempre tinha várias curiosidades sobre jogos que ele gostava de estar contando para as pessoas. Então, ser um radialista esportivo se tornou um sonho para ele. Mas infelizmente a família do Jason teve problemas financeiros nessa época, então ele teve que trancar o seu curso, interromper para começar a trabalhar e ajudar a família dele. Então, na manhã de verão do dia 13 de junho de 2001, o Jason estava em casa. Naquele dia, ele ia trabalhar no turno da noite e planejava sair de casa por volta das 5h30 da tarde. Mas aí o telefone dele tocou e quando ele atendeu, era o chefe dele do restaurante. E só pelo barulho de fundo do restaurante, o Jason já entendeu que era um dia super puxado lá. Tinha muita gente, então provavelmente o chefe dele ligou pedindo pra ele ir mais cedo, dar uma força. Então foi exatamente isso, o chefe pediu pra ele ir mais cedo, no horário do almoço, no turno do almoço, porque o restaurante estava muito cheio e os funcionários que estavam lá não estavam dando conta do serviço. Então o Jason disse que iria sim, não tinha problema nenhum. Além do mais, ele achou assim uma oportunidade boa dele ganhar um dinheiro extra. E aí ele disse pro chefe dele que ele iria andando pro trabalho porque os pais dele não estavam em casa, os pais deles também trabalhavam durante o dia e não poderiam deixar ele no trabalho nesse horário. E também o carro dele estava na oficina, porque dias antes tinha tido uma chuva com muito granizo que danificou um pouco o carro, então o carro dele estava pro conserto e não tinha como ele ir com nenhum veículo. Então o chefe dele disse que para ele não ir andando, ele poderia mandar um dos funcionários buscar o Jason no trabalho. Como eu falei, ele trabalhava uns 6 quilômetros, não era tão longe assim, então não teria muito problema. E aí o Jason concordou, disse que queria sim. Ele tentou explicar onde ele morava mais ou menos, mas pelo que eu entendi dessa conversa, eles não conseguiram entrar num acordo, alguém não estava entendendo, ele não conseguiu explicar direito onde ele morava, então eles marcaram um ponto de encontro. Eles combinaram de se encontrar e o local escolhido foi o estacionamento da escola secundária Benson High School, escola essa que o Jason havia estudado 2 anos antes. Então eles combinaram de se encontrar às 11 horas da manhã, e aí o Jason tomou banho, se arrumou bem rápido para sair de casa. E aí quando ele estava saindo, ele viu que as latas de lixo, o caminhão já tinha recolhido. Lá nos Estados Unidos é bem comum você colocar o lixo na lata de lixo, o lixeiro vai lá, recolhe e você guarda de volta as suas latas de lixo. E aí as latas estavam vazias, a função do irmão mais novo dele, ele tinha um irmão
mais novo, que na época tinha uns 13 anos, era recolher essas latas, ele não tinha feito, então ele resolveu fazer esse favor pro irmão dele, ele arrastou todas as latas de volta pra garagem, e aí só depois disso ele foi pro trabalho, e aí o irmão dele disse que viu ele fazendo isso pela janela e se afastando, né, indo trabalhar. O Jason estava vestido calça social preta e os mesmos sapatos pretos que sempre usava para trabalhar, uma camiseta e um boné do Chicago Cubs, e estava carregando sua camiseta de trabalho nas mãos, já que não queria que ela se sujasse com seu suor. O Jason teria que atravessar 8 quarteirões até chegar na escola, o que dava mais ou menos uns 10 minutos de caminhada, mas infelizmente o Jason nunca chegou no seu destino. A última pessoa que viu o Jason foi um vizinho dele, que disse que viu ele atravessando o quarteirão mais ou menos às 10h45 da manhã. Então, fora esse vizinho, quem tava pela região, ninguém viu ele. Então, a colega de trabalho do Jason, que foi mandada pelo chefe, né, pra buscar ele, disse que ficou esperando ele até às 11h15. Quando deu 11h15 ele não tinha aparecido, nem tinha avisado que ia se atrasar. Ela resolveu pegar o carro e ficar dando voltas pelo quarteirão para ver se ela encontrava ele, mas ela acabou que não encontrou nada. Então ela parou no posto de gasolina e resolveu usar um telefone público para ligar para o seu chefe, e ela avisou que o Jason não tinha aparecido. E aí ele disse para ela esperar mais alguns minutos, que ele poderia ter se atrasado, acontecido algum imprevisto. Então ela esperou até às 11h30, e aí às 11h30 o chefe dela disse para ela voltar pro trabalho porque ela tava um dia muito corrido e ia precisar dela. O gerente desse restaurante ligou para casa do Jason para saber se ele tinha voltado para casa, o que tinha acontecido. Só que aí o seu irmão mais novo atendeu o telefone e disse que o Jason não estava em casa, que já fazia alguns minutos que ele tinha saído pra trabalhar. E o chefe do Jason não ficou tão preocupado assim, porque ele achou que o Jason simplesmente não queria mais ir pro trabalho, já que o Jason começaria a trabalhar na semana seguinte em outra empresa. Então, se ele quisesse, ele não precisaria mais ir essa semana pro trabalho. Então o chefe pensou que poderia ter sido isso. O Jason tinha sido contratado para trabalhar como representante de atendimento ao cliente na Citel Corporation. Ele receberia melhor nesse novo emprego e tinha planos de voltar a estudar o curso que ele havia trancado, que é aquele curso que eu falei para vocês de radialista. Então, com esse novo emprego ele ganharia melhor e já estava tudo certo. Na semana seguinte ele já começaria a trabalhar lá e voltaria a fazer o seu curso normalmente, como ele planejava. Então, por conta disso, ninguém avisou aos pais dele. Os chefes tinham o número, o contato, mas ninguém avisou para os pais que o Jason havia sumido, porque eles pensavam simplesmente que ele não queria mais ir. Então o pai do Jason, que se chamava Jim Djokovic, ele chegou em casa por volta das 5 horas da tarde para levar o Jason pro trabalho, já que esse era o horário que o Jason sempre ia, na maioria das vezes às 5 da tarde, e o Jason também não tinha avisado que nesse dia ele pegaria o turno do horário do almoço. Então o pai dele não sabia e pensava que o filho ainda precisava de uma carona pro trabalho. Então o pai perguntou pro irmão mais novo do Jason onde é que ele tava, e aí o irmão dele disse que ele tinha saído para trabalhar e não tinha voltado ainda, o que era muito esquisito. Então o pai resolveu ligar para a mãe do Jason, que se chamava Kelly, ela ainda estava no trabalho. E ele perguntou se o Jason estava com ela, se ela sabia. E aí ela disse pra ele que não tinha falado com o Jason, que não tinha nenhuma notícia dele durante o dia. Então eles começaram a ficar muito preocupados. Então imediatamente a mãe saiu do trabalho um pouco mais cedo e foi pra casa pra eles procurarem o Jason por ali pela região. E a atitude da família foi quase que imediata, porque o Jason não era de fazer essas coisas. Ele sempre avisava tudo que ele ia fazer, pra onde ele ia, com quem ele estava. Ele era um menino muito responsável. Então eles começaram a busca ali, primeiro pelo quarteirão, pela região, a família mesmo, né, pra ver se encontrava alguma coisa, porque eles acharam tudo isso muito estranho. A família descreveu o Jason como um jovem doce e gentil, que faria de tudo para ajudar as pessoas. Ele era extremamente próximo de seus pais e irmãos e tinha uma maturidade incrível para um garoto de 19 anos. Então os pais estavam certos que algo muito ruim teria acontecido, já que eles não acreditavam na possibilidade do Jason ter simplesmente fugido, porque muita gente acreditava nisso, que ele simplesmente fugiu, mas ele era um jovem muito responsável, então a família acreditava que ele jamais faria uma coisa assim do tipo. Então eles começaram a ligar para amigos, para parentes de amigos, para saber se o Jason estava na casa de alguém, se alguém viu ele, e ninguém das pessoas que conhecia a família ou amigos do Jason
tinha qualquer notícia dele, ninguém sabia de nada. E aí eles resolveram que iriam contatar as autoridades, mas não tinha 24 horas ainda do desaparecimento do Jason, e o Jason já era um adulto, então eles ficaram com um pouco de receio de ligar para eles, né, já que o Jason era adulto, eles poderiam não dar tanta importância pro caso. Então chegou a noite e eles resolveram esperar o Jason aparecer. Eles contam que eles ficaram a noite inteira acordados, esperando o filho deles voltar, entrar pela porta da sala, mas infelizmente isso não aconteceu. Então, passado 24 horas do sumiço do Jason, eles resolveram ligar para a polícia e relatar o desaparecimento. E a polícia não deu muito crédito, ela não deu muita importância. Ela disse que o Jason já era um adulto e que provavelmente ele teria escapado com seus amigos e que logo mais ele estaria de volta. E também disse que ele já era um adulto e que adultos tinham o direito de desaparecer. E nada do que os pais falavam para convencer a polícia de que eles estavam desesperados, que o Jason não jamais faria isso, nada do que eles falaram convenceu a polícia não ajudou, ela disse que não ajudaria no caso. Fez total descaso mesmo do Jason, o que deixou a família assim desesperada. Então eles resolveram agir com mais força sozinhos. Eles juntaram amigos, família, saíram procurando o Jason, fizeram panfletos, espalharam pela cidade toda, todo mundo estava atrás do Jason. Então esse caso fez muito barulho na região, na cidade, ele ganhou assim, uma proporção grande. E a polícia vendo que esse caso não sumiria fácil, que as pessoas não parariam de falar disso fácil, elas resolveram fazer uma busca pelo Jason 10 dias depois do desaparecimento do garoto. Então assim, foi muito tarde, a polícia foi muito criticada por isso, porque qualquer prova recente poderia ter sido apagada, poderia sumir durante esses 10 dias, porque, enfim, vocês sabem que algumas provas, tipo DNA, essas coisas, se não checarem com rapidez, podem se livrar dessas provas, e só a polícia tem todo o preparamento e equipamento para rastrear esse tipo de prova. Então ela foi bastante criticada na época por esse atraso e esse descaso que fizeram. Então, por causa dessas críticas, a polícia resolveu assim investigar pra valer. Eles montaram toda uma investigação, todo um processo assim bem rígido. Eles entrevistaram várias pessoas, qualquer pessoa que tivesse tido qualquer mínimo contato com o Jason, eles entrevistaram família, amigos. Algumas pessoas eles entrevistaram até mais de 2 vezes. Então a polícia refez todo o caminho que o Jason teria feito até essa escola e bateu na porta de basicamente todos os vizinhos, mas ninguém viu o Jason, ninguém lembrava de ter visto o Jason na rua, a não ser aquele vizinho que viu ele atravessando o quarteirão. Mas fora ele, parece que ninguém viu o menino. A polícia checou as câmeras da escola secundária, que era a escola que o Jason deveria ter ido. Só que as câmeras não filmaram nenhuma aparição do garoto e elas também não chegavam tão longe assim para pegar o resto da cidade. E durante todo esse percurso que o Jason fez, o único lugar que tinha câmeras de segurança era na escola, então não tinha nenhum outro local que poderia ter registrado o Jason. Então tudo indica que o Jason nem chegou perto da escola, que aconteceu alguma coisa bem antes disso. E eles se dedicaram muito, vasculharam a cidade toda. Eles usaram até um helicóptero com infravermelho para ver se eles encontravam alguma coisa. O que na época já era uma tecnologia bem avançada. Então, como eu disse para vocês, eles se dedicaram bastante. Acredito por conta das críticas que receberam no começo. 2 semanas depois do desaparecimento do Jason, a polícia recebeu uma denúncia de que alguém que correspondia à sua descrição foi visto no Parque Estadual Mahone, localizado a 30 quilômetros oeste de Omaha. Os investigadores passaram o dia investigando nesse parque, mas nada foi encontrado. E mais nada sobre esse caso foi encontrado. É um caso assim muito misterioso e muito difícil, gente. Eles nunca encontraram nenhuma prova, nenhum rastro, nada que indicava o que teria acontecido com o Jason. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu, ele nunca foi encontrado, nenhuma pista sequer, nada. E nenhuma teoria que as pessoas montavam parecia que se encaixava nesse caso, sabe? Então é muito misterioso. A mãe do Jason, Kelly, mais tarde fundou uma organização
sem fins lucrativos que chamou de Projeto Jason. O grupo usou uma variedade de programas de extensão para ajudar a aumentar a conscientização sobre pessoas desaparecidas e oferecer a familiares dos desaparecidos apoio e recursos. Agora eu vou contar para vocês um pouco sobre essas teorias que as pessoas criaram durante os anos para tentar explicar o desaparecimento do Jason. Enfim, são todas teorias que são falhas, mas enfim, são teorias e vou contar aqui pra vocês agora. A primeira teoria que foi descartada pela família logo de cara foi que ele teria fugido para começar uma vida nova em outro lugar. O que é bem provável, gente, porque, enfim, o Jason ia começar num trabalho novo, a vida dele ia começar a mudar, não tinha motivos para ele fugir. E, como eu falei pra vocês, não era do perfil dele fazer esse tipo de coisa. E a sua conta no banco, nada disso tinha sido mexido. Provavelmente, se ele fosse começar uma vida nova em outro lugar, ele precisaria de dinheiro e ele sumiu sem nada, nem a roupa, só com a roupa do corpo. Então, eu acho bem provável que isso tenha acontecido. A segunda teoria é de que ele teria tirado a sua própria vida, o que a família também não acredita, porque eles dizem que o Jason era um jovem muito feliz, ele não tinha nenhum problema, pelo menos ele não demonstrava ter nenhum problema ou passando por alguma situação difícil. E também a família disse que ele era muito vinculado com a igreja católica e que tirar sua própria vida ia contra tudo que ele acreditava. E ele era muito, assim, gente, muito ligado na igreja mesmo. Ele até teve um tempo que queria ser padre, mas, enfim, não fluiu. Então, essa é uma teoria que também eu acho pouco provável de ter acontecido. E a última teoria desse caso todo é que o Jason teria levado alguma batida de carro e aí o motorista desesperado acabou escondendo seu corpo e sumiu com o corpo dele. O que também é bem improvável, porque o Jason morava num bairro residencial, então assim, lá quase nunca acontecia acidente de carro, ninguém andava tão rápido lá. E mesmo que acontecesse, gente, seria um caso que deixaria rastros. Então se um carro batesse lá, ele destruiria várias coisas, bateria em casa, sabe? Era tudo muito junto e nunca foi encontrado nenhum vestígio, nem marca de roda, nem nada que indicasse que um acidente teria acontecido. Então essa foi a última teoria e nenhuma delas tem muita base para ser verdade. É por isso que são apenas teorias. Se o Jason estiver vivo, hoje ele tem 39 anos de idade. Já fazem 19 anos desde o seu desaparecimento e como eu falei para vocês, desde o desaparecimento dele foi um caso sem evidência, sem prova, sem nada, gente. O que me deixa assim muito louco, assim, como é que uma pessoa some e não deixa um rastro de nada, é como se simplesmente ele tivesse desaparecido mesmo, sozinho, evaporado, ninguém sabe mais nada. E olha que a família procurou e procura bastante durante todos esses anos, e é um caso que tá em aberto ainda. Então é isso, gente. Esse foi o caso. Me conta aqui se você conhecia esse caso ou não, o que você acha de tudo isso. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis.